Boa tarde, tudo bem com você? Volto para te fazer companhia aqui no Band Cidade, que a partir de agora, como você percebeu, começa meia hora mais cedo. Seja bem-vindo, vamos juntos até a 1h da tarde, então. Estamos ao vivo também, lembrando, no portal bandvale.com. Vamos conferir como é que está o nosso tempo aqui na região. Previsão do tempo com imagens ao vivo de São José dos Campos. Olha só, tempo aberto, poucas nuvens. Temperatura marcando por lá tem 26 graus, viu? Com previsão de chuva durante a semana, tá? Agora vamos conferir os destaques do Band Cidade de hoje. Acidente com ciclistas. Mulher atropelada em Taubaté durante perseguição policial é enterrada neste domingo. Namorado se recupera e passa por cirurgia no hospital regional. Produtores se reúnem para discutir a nova agricultura do Vale do Paraíba. São as novas formas de cultivo que chegam à região. E no fim de semana, pilotos aqueceram o turismo de Tremembé na pista de arrancada. Teve muita adrenalina na primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade no ano. O Band Cidade já está no ar. Vamos juntos! Bom, e a gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre uma tragédia em Taubaté. Neste fim de semana, uma perseguição policial terminou com uma ciclista morta e outro ferido na cidade. O casal foi atingido por um carro com 2 suspeitos que fugiam de uma viatura da PM. O corpo de Vilma Rosimara Jacinto, de 33 anos, foi liberado do IML de Taubaté por volta das 10 da manhã deste domingo. No velório, familiares e amigos estavam inconformados. Walter é irmão da vítima e revelou que Vilma não tinha o hábito de sair de casa de bicicleta. Era filha caçula da família e ganhava a vida com um brechó para sustentar sozinha 2 filhos e a mãe cadeirante. Minha irmã ela era uma pessoa, digamos assim, especial. Minha irmã, ela trabalhadora, sempre correu atrás dos sonhos dela, tinha planos de tirar a habilitação dela, comprar o carrinho dela para ela carregar o filho cadeirante, tá? Tinha um filho cadeirante, hoje ele está com 15 anos de idade, cuidava da minha mãe também, que é cadeirante, e tem uma menina, uma filhinha também de menor, que tem 8 anos de idade. A minha irmã era muito trabalhadeira, ela não tinha o porquê acontecer essa fatalidade com ela que aconteceu, esses 2 meliantes aí, né, bandidos, sem vergonha, que tem que pagar pelo que fez. Vilma e o namorado Regis foram atropelados por um carro na manhã de sábado na Avenida Bandeirantes, em Taubaté. No veículo estavam 2 homens que eram perseguidos por uma viatura da Polícia Militar. O veículo prata em que os suspeitos estavam aparece em alta velocidade e, desgovernado, acaba colidindo contra o casal que estava de bicicleta. Vilma foi arremessada bruscamente por vários metros e caiu na calçada. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital regional, mas não resistiu. Na manhã de domingo, sinais do trágico incidente ainda estavam no local. Depois que os criminosos atropelaram as vítimas, aqui neste ponto da Avenida Bandeirantes, eles continuaram fugindo da polícia. Mas a perseguição não durou por muito tempo. Logo em seguida, eles acabaram colidindo o veículo em um poste e finalmente foram presos. A perseguição começou porque o motorista era procurado pela justiça. A placa desse veículo estava cadastrada no COI porque o proprietário tinha um mandado de prisão por tráfico de entorpecente. Então, por desconfiar que o proprietário podia ser o condutor, foi cadastrada essa placa. E ele passou aqui no centro da cidade, ali pela Avenida Tiradentes, e o COI irradiou essa informação do veículo. A gente se deslocou para o local, deparamos com o veículo aqui na Praça Terezinha, na região central de Taubaté, e demos uma ordem de parada para o veículo. Ele empreendeu fuga, passando aqui em frente à delegacia, acessou a Bandeirantes, rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Quando chegou na altura da saída ali que tem a churrascaria Bombom, ele acessou essa saída, pegando a Bandeirantes novamente. Ali ele veio atropelar 2 ciclistas, perdeu o controle e bateu no poste. Apesar da dupla ter sido detida, a dor deve permanecer por muito tempo entre a família. Tudo que a gente pede é a justiça de Deus primeiro e depois a justiça do homem que não falha. Chegou até nosso conhecimento que eles já estão presos, né? Vão pagar aí pelo que eles fizeram. Não vai trazer de volta a minha irmã, mas pelo menos vai humanizar um pouquinho a dor aí. A gente vai saber e entender que ali a justiça está tratando deles da maneira que tem que ser tratada.
Pois é, e olha, no carro dos criminosos, a polícia encontrou drogas e ferramentas utilizadas para furto de automóveis e adulteração veicular. Já a outra vítima permanece internada no Hospital Regional de Taubaté e vai passar por uma cirurgia. E olha, sabe que ainda em Taubaté, um motorista atravessou o muro de um condomínio. Isso mesmo, o momento exato do acidente foi gravado pelas câmeras de monitoramento e estão no portal bandvale.com. A Thaís Leite conta pra gente os detalhes. Boa tarde para você, Thaís. Oi, Sandra, muito boa tarde para você e para todos. Hoje o portal bandvale.com destaca o caso de um carro que perdeu o controle e bateu no muro de um condomínio em Taubaté. Dá uma olhada nessas imagens. O caso foi no último sábado por volta das 11h30 da noite e assustou os moradores da região. Eles acionaram o resgate que socorreu o motorista com ferimentos leves. Ainda bem, nenhuma outra pessoa ficou ferida. Volto com você. Obrigada, Thaís, pelas suas informações. Agora, só dá uma olhada nesse outro flagrante feito nesta manhã na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. Um motociclista trafegando na contramão e no acostamento da via. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, trata-se de uma infração gravíssima, sujeita a 5 pontos na carteira de habilitação, suspensão da CNH e multa com um valor aí de pelo menos R$ 880,41, além de, é claro, provocar aí acidentes. Olha só que perigo, né? E olha, neste fim de semana, os produtores se reuniram em Pindamonhangaba para discutir alternativas de cultivo do milho na região. É isso mesmo, é um evento que ainda apresentou alternativas que podem ser exploradas na nossa região. É a nova agricultura do Vale que pretende diversificar a produção. Nesta fazenda, no bairro rural Água Branca, em Pindamonhangaba, são produzidos 9.000 litros de leite por dia. A atividade é a principal fonte de renda da família do Tadeu. E desde o início, há mais de 40 anos, a propriedade cultiva o milho, que serve como base na alimentação do gado leiteiro. Isso gera uma economia de 30% nos gastos durante o período da safra. Ele reduz custo quando você produz aqui. Você faz uma alimentação de um gado de alta qualidade, portanto, precisa de uma alimentação de alta qualidade. Essa é a vantagem de ter o milho produzido na fazenda, além dele ser mais barato do que você depender de uma compra externa. E foi justamente para discutir sobre isso que os agricultores da região se reuniram neste fim de semana. No encontro organizado por uma cooperativa de leite, os produtores participaram de palestras sobre vários assuntos. Um deles abordou o uso de drones na agricultura para pulverização. Mas tudo com foco no milho e em novas possibilidades de cultivo. Nós vamos fazer 4 temas de palestra. Nós vamos falar sobre controle de pragas no milho, nós vamos falar de plantabilidade, que é um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre o uso do drone na agricultura como uma ferramenta para pulverização. E nós vamos falar do tema que a gente escolheu para essa mudança no Vale, que é a nova agricultura do Vale do Paraíba. O evento, que acontece anualmente, busca mostrar para os produtores que a região tem vocação para outras culturas além do leite. E os benefícios de diversificar a produção são vários. A ideia é mostrar para o produtor que ele pode diversificar e assim melhorar, ter renda de outras fontes e ao mesmo tempo essa renda de outras fontes para alguns vai ser o fornecimento de insumos, que é o próprio milho grão, aos produtores de leite da região. O Tiago é produtor de leite na cidade de Piquete e hoje compra a silagem feita com milho de outro agricultor para alimentar o rebanho. Ele tem vontade de plantar o grão na própria fazenda e, com os conhecimentos adquiridos no encontro, já sabe qual caminho seguir. É uma região muito montanhosa, então o meu volumoso ele é terceirizado, né? Isso gera um custo muito alto. Hoje, com as altas do custo de produção, a minha intenção é estudar a possibilidade de vir a produzir esse volumoso, né, com áreas arrendadas, e para isso que eu vim, né, aqui para poder adquirir conhecimento, que eu sei que é uma coisa complexa, né? Plantar milho não é simplesmente jogar semente na terra, então envolve muita coisa. É isso aí, gente. Vamos para o primeiro intervalo aqui no Band Cidade com imagens ao vivo de Taubaté. Olha só, imagens do Alto do Cristo por lá também. Parece que o sol aparece de forma bem singela, 27 graus, tá? A gente volta em instantes, o intervalo é rápido. Agora, 12h40 em ponto.
De volta com o Band Cidade e olha só a fila que se formou nesta manhã no mutirão da Catarata em Taubaté, pessoal. Pacientes aguardaram por quase 2 horas pela consulta na parte de fora de uma clínica na rua Marquês de Herval, no centro, que presta serviço aí para a prefeitura. Segundo a administração municipal, houve uma divergência nos agendamentos de consultas e é a segunda vez, que o problema acontece. A prefeitura disse ainda que notifica e cobra explicações aí da clínica, já que prejudica o andamento do mutirão, além de afetar a população atendida diretamente. E agora vamos mudar de assunto para falar de prestação de contas, porque as empresas com débito no Simples Nacional têm até o dia 31 desse mês, para regularizar a situação e para prestar esse serviço aí para você, empresário. A gente convidou aqui para conversar com a gente a presidente da ACI, que é a Eliane Maia. Oi, Eliane, boa tarde para você, bom início de semana. Queria que você já explicasse para a gente, só para a gente entender, talvez as pessoas não saibam quais as empresas que se enquadram no Simples. Será que você poderia explicar para a gente qual é o tipo da empresa que precisa fazer essa prestação de contas, Conta pra gente. Boa tarde. Sim, Sandra, boa tarde. Então, hoje em dia, muitas empresas podem fazer a inclusão dela no Simples Nacional. Então, seja serviço, comércio, indústria, houve uma abrangência grande do governo nesse sentido. Só que o primordial é que as empresas optantes pelo Simples Nacional não tenham nenhum tipo de dívida, nem com Receita Federal, nem com Prefeitura e nem com nenhum tipo de tributo em relação ao INSS e Fundo de Garantia. E essa é a premissa básica, ela precisa estar em dia para poder continuar no Simples Nacional. E aí a gente teve essa facilidade agora da aprovação desse parcelamento de débitos para que ela possa continuar dentro do regime do Simples Nacional. Entendi. E como é que a empresa pode consultar, por exemplo, esses débitos, Você citou alguns débitos aí, quais são os principais, você já citou inclusive. E como é que consulta? Como é que faz essa consulta lá, o empresário que está com dúvida? Ou ele nem sabe, De repente passa batido e aí ele vai ver que tem essa pendência. Qual que é o caminho para se fazer isso, hein? Então, o caminho é importante entrar em contato com a assessoria contábil para que possa levantar todo tipo de débito que tenha e também ele pode, com o certificado digital, acessar o portal da Receita Federal e fazer a consulta ou também com o código de acesso. Então, são esses 2 caminhos que ele pode consultar dentro do portal do Simples Nacional ou dentro do portal do ECAC com o certificado digital. E o prazo, inclusive, Sandra, para que a empresa pudesse continuar nesse regime tributário, ela teria que estar com todos os débitos dela quitados até o final de janeiro. Essa possibilidade de, esse ano que está acontecendo isso, de prorrogar até março, porque estava na dependência de conseguir aprovar esse parcelamento. Então, o governo estendeu a entrega das declarações, agora, 31 de março, as empresas entregam a DEFIS e também a possibilidade de fazer o parcelamento para que ela possa continuar no Simples. Então, é muito importante, todo empresário que tem a sua empresa ali optante pelo Simples Nacional, entre em contato com a sua assessoria contábil. A assessoria contábil levantar todo tipo de débito que a empresa tenha, faça esse parcelamento para que possa continuar nesse regime tributário. Caso isso não aconteça, no dia 31 de março, que é o prazo final para a entrega da DEFIS e do parcelamento, se ela não fez esse parcelamento, infelizmente ela vai sair do Simples Nacional. Certo. E infelizmente ela vai mudar de regime pelo presumido. Tá bom, quero agradecer a participação da Eliane Maia, que é a presidente da ACI, dando essa aula aí pra gente sobre refis. Obrigada, viu? Boa semana para você. Obrigada a você, Sandra. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima. E olha, vamos mudar de assunto, porque a gente vai falar agora que em São José dos Campos, 229 mil pessoas já poderiam sim ter tomado as segunda e terceira doses, contra a Covid-19 da vacinação, mas não compareceram às unidades de vacinação. Por isso que a gente vai falar agora com o Marvin Pinho, que tem esse balanço ao vivo pra gente. Oi, Marvin, boa tarde para você, tá do lado da secretária de Saúde, a Margarete Correia, para explicar pra gente exatamente sobre esse reforço também da vacina, que também os números são altos, Marvin? Conta pra gente. Muito alto, viu, Sandra? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade Primeira Edição. Só para a gente ter uma ideia, Segundo a última atualização da Secretaria de Saúde, quando se trata da segunda dose, cerca de 50 mil pessoas estão aí com essa dose em atraso. Quando a gente fala da terceira, a dose de reforço, aí já são 178 mil pessoas que já poderiam ter tomado a terceira dose, mas ainda não compareceram a uma unidade de saúde. Quem vai tirar nossas dúvidas agora é a secretária de Saúde, Margarete Correia. Margarete, boa tarde. Primeiro de tudo,
né? Por que esse número? Dá para entender se a vacina está chegando a essas pessoas? Por que elas não estão tomando? Boa tarde. É lamentável, né? Porque São José talvez seja uma das cidades que mais inventaram, digamos assim, criatividade para aumentar a acessibilidade de todos. Então, continuamos fazendo nossa vacinação nas UBSs, das 8 às 17 horas, distribuindo as senhas no início dos períodos. Continuamos com o nosso parceiro Tableau, fazendo na própria Colégio Tableau, das 8 às 21 horas, e também no CEF, todos os dias de segunda a sexta, das 16h30 às 20h30. Então, as modalidades que nós fizemos já foram muitas. E temos o Vacimóvel, que continua indo naqueles bairros com menor cobertura vacinal. Vamos continuar nessa semana também. E que risco esse número, né? Esses números podem representar, visto o momento atual da pandemia, que já é, entre aspas, mais tranquilo do que a gente viveu anteriormente, mas com as mudanças que a gente teve em relação ao uso de máscaras em local aberto, por exemplo. Exatamente. É uma das preocupações que nós temos enquanto secretaria, porque realmente as pessoas, nesse momento em que há, da parte do governo, esse relaxamento no uso da máscara, logicamente ainda em via pública, é possível tirar, mas os locais ainda fechados permanece a obrigatoriedade do uso da máscara. Isso é importante, por quê? Porque continuamos, pelo menos em São José dos Campos, com uma positividade baixa, mais existente, de 3% de todos os testes que a gente faz. E também continuamos com menor internação e menor óbito, mas ainda existe. Então, estamos em pandemia e precisamos mesmo continuar com a vacinação forte. Perfeito, obrigado, secretária. Então, Sandra, pessoal, tem aí as opções, né, para tomar a vacina, os locais disponíveis, mas tem que procurar uma unidade de saúde. Volto com você. Dado o recado. Obrigada, Margem. Beijo para a secretária. Vamos voltar a falar da previsão do tempo aqui na nossa região. Vamos com imagens ao vivo de Campos, Jordão. 21 graus por lá, tempo nublado e com pequena possibilidade de chuva. Band Cidade retorna em instantes. E agora a gente fala no Band Cidade dos ônibus elétricos que são realidade aí em algumas capitais, como em Salvador, São Paulo. E esse tipo de veículo de transporte público é a principal aposta de modernização do sistema em São José dos Campos. Estação de carregamento elétrico no lugar de bombas de combustível. É assim que a nova frota de ônibus do transporte público de São José dos Campos vai ser abastecida. O sistema deve entrar em operação ainda em 2022 e representa um investimento de 2 bilhões e 600 milhões de reais em um período de 10 anos. Cerca de 350 veículos devem ser locados para circular na cidade. O novo transporte público de São José dos Campos vai ser gerido pela Urban, a urbanizadora municipal. Uma outra empresa deve ser contratada para fazer a operação do sistema. O processo de licitação deve ser aberto em breve. Como os ônibus elétricos não emitem gases locais e de efeito estufa, os benefícios em relação às emissões de poluentes podem chegar a uma redução de 100% se comparado à frota que usa óleo diesel. Com a vinda de todos os carros elétricos, a população vai ter um ganho com a eletromobilidade, é óbvio. E também nós vamos ter também a possibilidade de ofertar os carros mais modernos que tem no mercado, com que tem mais tecnológico para ônibus, 100% da frota elétrica, com ar-condicionado. Isso é muito importante e traz um nível de conforto muito grande para o usuário do dia a dia. Outra característica dos veículos elétricos é o silêncio. Quem anda de ônibus sabe que ele é muito barulhento. Esse que está do meu lado, por exemplo, está ligado e não se escuta quase nada. Nem partindo, ele faz ruído. Esses carros eles têm essa autonomia de 250 quilômetros. E a gente tem um tempo máximo de carregamento de 3 horas. Isso se a bateria chegasse a zero. Então, a gente vai fazer a gestão da operação, a empresa que vinha operar, de maneira que o carro nunca chegue a zero, para ele ficar o menos tempo possível no carregador. A gente está fazendo aqui a operação piloto já em São José. E a gente tem uma média de carregamento aí, depois da nossa operação diária, no dia seguinte esses carros são carregados, de 1h30, no máximo 2 horas. Pelo planejamento da Prefeitura, só a zona rural deve ficar de fora e não vai ser atendida pela nova frota elétrica. Terão que ser a diesel justamente por conta do viário. A condição do viário que tem na zona rural, como o próprio nome já diz, o fato de ser rural acaba não possibilitando a operação de um carro elétrico. Mas a população da zona rural vão ganhar carros 100% 0 quilômetros
para operar na região aí da zona rural do município. Especialistas da área garantem que a frota elétrica vai representar um avanço para o transporte e também para o meio ambiente. Com a alta de combustível também, a recarga dessas baterias, elas são mais baratas também. Então é um gasto menor para o município manter essa frota. Como o carro elétrico ele também é mais simples quanto à sua construção, o motor elétrico ele é mais simples que a combustão, a sua manutenção também é mais barata, né? Então, é um impacto muito positivo, tanto em questão de gasto, quanto em questão do meio ambiente. E neste fim de semana teve Campeonato Paulista de Arrancada em Tremembé. Confere só. Os motores roncaram alto neste fim de semana. A pista de arrancada de Tremembé recebeu a primeira das 4 etapas do Campeonato Paulista da modalidade do ano. Ao todo, 100 pessoas participaram da competição, que reúne não só pilotos do estado, mas de todo o país. Por ser o estado ser bem forte nisso, nessa corrida do estado de São Paulo, é uma corrida muito competitiva, então o pessoal que vem dos outros estados vem para competir. Né? E vem desde o Rio Grande do Sul a Manaus. Na pista, adrenalina a 1000. Os veículos alcançam 250 km por hora em apenas 200 metros e menos de 10 segundos. O Daniel é de São Paulo e já compete há 15 anos, mas no Paulista é a primeira vez. Tem bastante carro legal aqui, participando do evento, está sendo muito bom. Uma experiência nova, eu estou curtindo bastante. E a competição não é só entre os adultos. As crianças também gostam de velocidade. O Brian tem 13 anos e compete desde os 6 na categoria Dragster Júnior. O evento marcou sua retomada às pistas depois de 2 anos sem competir por causa da pandemia. Meu pai sempre gostou de arrancada, eu nasci tipo numa oficina. É bem legal. Essa é a única pista de arrancada do estado apta a realizar competições oficiais. Por isso, Tremembé já é conhecida como a cidade do automobilismo. A construção de um autódromo pode reforçar ainda mais esse título, mas a obra iniciada no ano passado às margens da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que é investimento da iniciativa privada, ainda não tem um prazo concreto para ficar pronta. O secretário de Turismo diz que as obras ficaram um tempo paradas por causa das chuvas, mas devem ser retomadas em abril. A gente está com grandes expectativas para que esse empreendimento em breve saia realmente em Tremembé. É lógico que é uma obra complexa para 2 ou 3 anos de construção, mas o que a gente pôde ver do projeto, das conversas que os empresários do Grupo MDS estão tendo com a Prefeitura para aprovação de projeto e toda, a gente está com grandes expectativas. Mas enquanto o novo autódromo não fica pronto, os pilotos aquecem os motores na pista, que já atrai turistas de toda a região para a cidade. Obrigada pela companhia, boa tarde para você. Tá chegando aí, falando nisso, com a Sol e o Luquinhas. Agora imagens de Taubaté, tá fazendo 27 graus na cidade, tá bom? Até amanhã, um beijo.